É... Boa tarde já, né? Vamos falar de Corinthians e São Paulo. Eu me chamo Daniel e eu sou dono desse canal, né? E eu vim hoje para falar do jogo de ontem, domingo. Jogo pesado, jogo de muita emoção, acho que para os dois lados da torcida, tanto para o São Paulo, tanto para o Corinthians, principalmente para o Corinthians. É... Vamos lá. Foi um jogo pesado. Começou com um gol direto, um gol rápido do Lucas Moura, um gol bonito, eu acho, né? E eu acho que isso mostra como o Corinthians está fragilizado. Aliás, a gente tá falando sobre o Corinthians aqui, né? Se você gosta de qualquer outro time, sinta-se à vontade, mas aqui eu vou priorizar o Corinthians e talvez seleção brasileira e outros times. Que mais? O O gol foi rápido e isso mostra como a zaga do Corinthians está frágil, tanto com o Félix Torres, né? Por mais que não estivesse ali, se ele estivesse, eu acho que o gol aconteceria. Por mais que ele estaria ali marcando, eu acho que pela forma que fez, porque para quem viu, analisou, tinham 4 defensores, né? Vamos aqui. Aqui seria o Mateuzinho pela direita, né? E pela lateral direita, eu acho que aqui para você está à esquerda, mas vamos, né? Aqui seria o Mateuzinho, o Kaká, eu esqueci o nome do outro zagueiro, e o Hugo, né? Lateral Hugo. O Hugo e, né? O outro, esse outro zagueiro, esqueci o nome do meu próprio time. Bom, retomando o vídeo, o Hugo e o Caetano ficaram para esse lado, que seria o lado da marcação onde estava a posse de bola de São Paulo. Aqui, junto a eles, a gente via o Ranielli. Ele veio para cá, né? O Ranielli ele preenche muito meio campo para frente dos zagueiros, então ele com certeza iria para onde está a bola. Isso deixaria o Kaká, era o Kaká? Era, né? O Kaká e o Mateuzinho muito. Eu acho que eu tô quebrando, hein? Eu acho que era o Kaká aqui, na verdade, gente, perdão. Então o Caetano deixaria o Caetano e o Mateuzinho para preencher esse espaço que ficou, né? Com esses 3 aqui, desse lado, e os outros 2 zagueiros desse lado. Deixando o meio campo aberto, que poderia fazer esses 2, que seriam o Mateuzinho e o Kaká, preencher aqui. O que resultou no gol foi a não percepção do Kaká. Na minha visão, foi isso. O Kaká, ele não percebeu. O Caetano, perdão, ele não percebeu, né? Tipo, ele não analisou o jogo, que mostra como, né? Parece que ele, eu não sei se exatamente ele veio da base, se ele já estava no time antes que ele foi uma contratação, mas ele veio, né, junto, foi ajudar, então ficaram a concentração de 4 jogadores aqui e o Mateuzinho que ficou nesse lado, ele, né, então ele ficou meio distante assim, dando um espaço muito grande que ocasionou no gol, um gol rápido, um gol do Lucas Moura que se aproveitou, mérito todo dele. Eu acho que, né, a ver o espaço e fazer o gol foi a melhor jogada dele, né? Parabéns. E depois o Corinthians empata, que mostrou como o Corinthians também, né, antes desse empate, antes desse gol, mostra como o Corinthians é fragilizado em comandar o campo, comandar o meio campo. E se eu não me engano, o Oscardo começou esse jogo. E o Moscardo parece que não quer jogar. Porque eu não vi ele no jogo. Eu não vi. Eu só vi o Coronado, que realmente, vamos ser sérios, ele tava agindo pela a frente do campo inteiro. Ele tava agindo como um jogador. Ele era praticamente o ponta direita, ponta esquerda, centroavante e o meio campo, né? De ataque. Não tô tirando méritos, mas o Wesley desapareceu. Pelo menos eu não vi ele muito ativo, que nem ele sempre é. Yuri Alberto, ele vem melhorando. Não vou falar que ele tá mal, não vou falar que ele tá horrível de vez, não tá jogando bem, tem que tirar, não. Eu acho que ele tá muito bem. Tá melhorando, tá querendo melhorar e tá querendo botar o time para jogar. E isso é bom. Isso é bom porque não importa, eu acho que às vezes não importa se o jogador não é muito de fazer gol.
Se ele pelo menos vê... uma coisa que eu vejo que o Roberto sabe fazer é não ser fominha tantas vezes, só na hora do gol. Mas, tipo, a bola tá no pé dele, ele reconhece que ele não é tão habilidoso assim, então ele manda a bola pra outra pessoa, ele analisa o jogo, ele procura o time. Ele procura o time. Ele não deixa o time todo de lado pra ele ser o centroavante arrogante, que quer fazer gol toda hora e tal. Não, ele quer ser centro, ele quer ser o atacante, mas ele reconhece que agora é melhor ele fazer esse espaço. Pelo menos é o que eu interpreto, já que a maioria dos gols dele está sendo realmente de bolas aéreas, né? Então um cruzamento veio lá do outro lado do campo, ele vai, chega na hora, faz o cabeceio, né? Aproveita um passe assim, um espaço sobrado e principalmente passes de profundidade que vem, ele tá nesse lado, o passe vai vindo, ele consegue tirar o zagueiro se tiver na pressão com ele. Às vezes o doído dele é a finalização. Ele não sabe se ele finaliza de direita, ele não sabe se finaliza de esquerda. Tanto que eu acho que o gol que ele perdeu, que era um chute assim, que ele tava livre, ele poderia ter feito se ele tivesse pegado a bola bem. Mas ele foi no desespero. Não vamos culpar ele também por esse desespero, porque o jogo tava apertado, né? Até essa parte. Então, quando o Coronado faz o gol, o São Paulo fica atento. O São Paulo abre o olho e fala: não vai ser tão fácil assim, né? Por mais que, tipo assim, pareça, eu acho que o torcedor sentir que viria uma goleada com 3 minutos de. Né, com um gol em 3 minutos, não é impossível. É acreditar que isso pode acontecer pela como o time está fragilizado. Abrir um espaço daquele que não expliquei antes é bobice, pra falar de uma maneira mais elegante. E um meio-campo que não tem muito protagonismo. O único que tá sendo protagonista é o Coronado, só que ele parece que tá trabalhando pelo time todo, tanto zaga, defensivo, ofensivo. Daqui a pouco ele tá trabalhando no lugar do Carlos Miguel. Aliás, vamos falar dele hoje. E eu acho que quando sai o gol, o Coronado salva o Corinthians. O Coronado abre o olho do Corinthians. O torcedor fica mais alegre. O torcedor ficou alegre o jogo inteiro, mas ficou mais alegre. Crescemos, os jogadores cresceram, todo mundo cresceu, o Corinthians ficou mais ativo. Vem o segundo gol, que, aliás, consta como gol contra do Kaká. Eu não analisei, eu não vi o lance direito, posso estar falando merda, mas se o Kaká continuar com essas dificuldades, eu não, né, de gol contra e tal, não é o primeiro jogo que ele faz isso, né? Eu acho que no primeiro jogo dele de estreia ele faz isso, se não é um passe errado, né, que ele não consegue ajudar. Isso é normal, ele é jovem, né? Tipo, pra jogador de futebol ele é jovem. E desculpa batucaças aqui no, né? Então, ele é um jogador jovem, tem de suas dificuldades, mas eu acredito que vai melhorar. Só que, se continuar fazendo gols contra, continuar abrindo muito espaço, o Félix Torres vai ser o único jogador de meio de campo. Não é. Eu entendo o Antônio Oliveira às vezes trazer o Ranieri para trás, porque o Ranieri é zagueiro. O Ranieri, ele, por mais que a posição dele de volante seja muito bom pro Corinthians, no Corinthians ele é zagueiro. Porque ele é só ágil defensivamente, tem um talento muito ruim para passe, mas eu não acho que isso é um detalhe para tirar como ele com um jogador ruim. Mas ele tem que melhorar. Isso eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que o Ranieri tem um grande futuro. Eu espero que ele fique no Corinthians por muito mais tempo. Félix Torres, eu acho que consegue ajudar muito a defensiva do clube. A gente percebe nesse jogo como ele faz falta. E talvez no último jogo ele tenha ido mal, sim. Mas ele foi mal em alguns jogos, sim, mas não acho que ele é um péssimo zagueiro, não acho que é o pior jogador do clube. Eu acho que ele é a segunda melhor contratação do clube final na temporada. Não que o Garro seja horrível, né, nem o Coronado. Eu acho que o Coronado também se encaixa num top 3 assim, mas o Garro tá deixando muito a desejar, né? Ele não tá mostrando aquilo que o Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, que a gente espera que possa fazer, faça, né? E isso é tenso, porque ele dá bons passes, não vou falar que isso não é, dá bons passes,
é um ótimo cobrador de falta, porém, não é aquele cara que vai pegar a bola, vai fazer gol. E eu acho que a gente precisa, afinal, de um cara desse. Eu acho que esse cara é o Coronado. É o Coronado. No sentido de pegar a bola, se sobrar pra ele, ele vai tentar fazer o gol. Ele não vai ser o cara de 3 bilhões de gols, mas ele vai tentar fazer. Vai tentar ser o meio-campista principal. Eu acho que até o segundo gol, um gol do Mosquito, gol bonito, né? Afinal. Um gol, tipo assim, que você não esperava acontecer, mas aconteceu. Meio desengonçado, mas foi bem. Foi bem. Eu acredito que o Gustavo Mosquito, seja um jogador pra ser titular. Ele é dúvida ainda pra mim. Tipo, pra mim ele é. Não sei se pro Antônio Oliveira, mas talvez ele seja dúvida pro jogador principalzão assim. Eu não espero que ele continue sempre como titular, mas, né? Não, e eu não tô falando em questão de gol, tô falando em questão que ele joga bem, sabe? Eu acho que hoje, não sei se o Romero foi convocado para a seleção, talvez ele tenha sido, por isso que ele não apareceu, não tá aparecendo em campo. Eu acho que se o Romero tivesse dentro de campo, poderia ser diferente, porque o Romero e o Roberto, eles têm uma questão de gols de sobra, questão de gols de cabeça. O Romero, ele é imprevisível. Então, tipo assim, todo mundo ali acumulado no meio da área, chega um cruzamento, o Romero, pô, ele aparece, ele surge nesses momentos que a gente precisa dele. Eu acho que seria muito bom. Talvez ele tenha sido convocado e eu só não sei, né? Então, é porque eu não tô muito ligado no que acontece, eu tô mais ligado. Na verdade, eu não tô conseguindo nem ficar ligado, né? Tô estudando, mas isso não é assunto pra agora. Ah, o que mais? Eu acho que quando o gol de empate, né, dos 2-2 sai, a gente pode respirar fundo e aliviar, né? Eu acho que mostrou que a gente ainda tem capacidade para ganhar. Tem capacidade para não ficar na zona de rebaixamento. O Corinthians não tem. Com esse elenco, eu acho que não tem. Com dúvidas do técnico, sim. Com dúvidas do técnico, quero dizer, demorar para substituir, demorar para saber o que fazer num segundo tempo para salvar o Corinthians. Isso é difícil, é difícil. Mas a gente já venceu muitos jogos essa temporada. Não tô não falando que a gente venceu todos que a gente disputou, mas a gente venceu muitos para ter uma noção que a gente pode não disputar para cair. Não vamos ficar lá no topo, não vamos ficar, né, em uma zona para Libertadores. Vamos continuar. Eu acredito que o Corinthians fica mais 2 anos numa zona para Sul-Americana, né? Se não fizer contratações, eu acho que ele fica mais 2 anos. Contratações de equilíbrio, um centroavante bom. E eu não estou te dizendo que o Yuri Alberto é horrível, mas se ele continuar como dúvida sempre, se a gente continuar olhando, nós como torcedores, continuarmos olhando para ele, pô, será que o Yuri Alberto agora vai conseguir um gol? Por mais que ele seja um cara oportunista, será que ele vai conseguir? A gente vai ficar em dúvida sempre. Eu não acho que o Yuri Alberto seja uma boa opção para esperar. A gente não pode esperar. A gente tem que ter um cara, um ponta direita, um ponta esquerda. Por mais que a gente tenha o Wesley, a gente tem que analisar de verdade. O Wesley não é o melhor jogador do mundo, não é o melhor ponta esquerda do mundo, nem o melhor ponta esquerda do Brasil. É um dos melhores jogadores jovens que tem, sim. Mas não é um cara que vai pegar a bola no peito e vai falar, pô, deixa que eu vou passar a bola pra você, vou fazer gol. Ele sabe driblar, sabe fazer as coisas. Antes, ano passado eu achava que ele não era muito bom com isso, mas ele mostrou que é. Drible, agora ele sabe fazer muito melhor. Bom, pelo menos os jogos que eu via, eu às vezes não conseguia muito acompanhar, mas jogos que eu via, ele sempre desenvolveu um ótimo passe. E aí, pessoal, então, para finalizar o vídeo, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre Carlos Miguel Boscardo, que é uma opinião meio boba falar, talvez, mas eu acho que não precisam mais jogar o Boscardo e o Carlos Miguel, porque se o Carlos Miguel tem o interesse de sair, se já tem um acordo sendo feito, o Moscardo, ele jogou, pelo que parece. Sério, é que eu não vi. Ele foi tão apagado no jogo que eu não sei nem se ele realmente jogou. Na escalação ele tá lá, mas
Cadê ele no jogo, né? Então, né, é um ótimo jogador, são dois ótimos jogadores, são um ótimo goleiro, um ótimo meia, mas um já tá fechado com o PSG, o outro tá jogando no, né, tá jogando querendo sair já. Eu não vejo motivo para os dois jogar, mas foram bem. Foram bem no caso do Carlos Miguel. Foi bem até onde pôde. Um gol que ele não é a parede suprema, não vai defender todos os gols, não é o Oliver Kahn, mas fez um bom jogo, fez ótimas defesas. A defesa de uma das últimas tentativas do, né, São Paulo, com a defesaça quase entrando na linha, ele, pô, é um ótimo goleiro. Eu acho que deveria ficar no Corinthians. O Costumelo poderia tentar fazer um acordo, mas, né, pô, um cara que vai sair do Corinthians, tirou o nosso grande ídolo, um grande goleiro, agora nos deixa numa dificuldade de já não tem, já a gente já tinha peças faltando. Agora tem uma peça, mais uma peça para atrapalhar. Porque a gente tem que focar em zaga, a gente tem que focar em meio-campo, a gente tem que focar no ataque. Aí a gente tem que focar em goleiro agora e isso destrói. E eu falo isso num sentido de que o Corinthians, a gente já não tem mais um patrocinador, né? O patrocinador master, que seria a Vaidebet. Então, né? É uma sensação muito triste que fica ver um jogador que no começo do tempo até parecia que não queria jogar, mas depois ele acordou. O time inteiro do Corinthians acordou, né? No primeiro tempo, a partir de um certo momento. Ah, que mais? O Moscardo foi triste mesmo saber que ele saiu tão cedo. Queríamos ter visto mais dele. Tenho certeza que todo mundo queria. E eu acho que é um sentimento triste de poderíamos ver mais sobre ele, ver mais como ele joga, o futebol dele, assim como poderíamos ver mais de outros jogadores do futebol brasileiro, como o Endrick, o Vitor Roque, né, que hoje em dia está sendo banco no Barcelona por, né, cada coisa. E sei lá, eu acho que jogadores saírem tão cedo assim do Brasil, né, a gente não tem nem pelo menos o gostinho de ver ele jogar, é chato, mas acontece, né? Bom, o que mais que a gente pode falar? Quer falar de São Paulo um pouquinho? Jogou bastante, jogou bem, jogou soube jogar, mas apagou. Apagou, dormiu em certo momento. Os dois gols, eu acho que foram gols por todo o mérito dos dois jogadores, né? Do Gustavo e do Igor Coronado. Mas o gol do, né? Os gols do São Paulo também foram mérito dos jogadores, né? Porque a gente vacilou no primeiro e no segundo foi, né? Consta como contra, mas eu não sei se foi o Luciano que fez, se foi, né? Acontece. Eu acho que o São Paulo vem bem depois da troca de técnico. Eu acho que tem um grande desempenho. Pode sim se manter o técnico por mais vários anos. Pode chegar a grandes títulos e a grandes torneios. Acredito eu, na minha opinião, eu acredito que o São Paulo agora, se ele tinha, né, com o Carpini, depois da saída do daquele técnico, né, o Dorival, com o Carpini chegando, a gente não já tinha muita dúvida se o São Paulo conseguiria pelo menos se classificar para a Libertadores, continuar na Libertadores. Aí eu acho que essa dúvida some e a gente pode até questionar talvez o São Paulo chegando muito longe nessa Libertadores. Eu acredito que possa chegar até uma final, né? Nada é impossível no futebol, tanto que a gente já viu vários times, né, chegando em finais que a gente nem acreditava, né? É um exemplo antigo, mas o Porto de 2004, né? 2004, 2005, acho que 2004. Então, tipo, é pensar. É pensar e eu acho que é um time bom, é um time que está se mantendo, é um time com um projeto novo e eu acredito que vai crescer. Mas falando de Corinthians, se a gente não mudar certas coisas, a gente também não vai crescer tão rápido. O que mais? Eu acho que é só isso. Foi dois jogos muito bons, dois jogos muito pegados.
E eu acredito que logo mais o Corinthians melhore. Eu não acredito que caia, mas também não acredito que vai se classificar para grandes competições. Eu acho que vai ficar no meio da tabela que nem ano passado, até pegar um jeito e passar. Bom, pessoal, mas é isso. Obrigado pela atenção, por assistir o vídeo. Curta e comente o que você achou, dê sua opinião sobre o próprio jogo. E é isso. Agradeço muito. Adeus.